Olá, meus queridos amigos, bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Que delícia te dar mais uma vez um bom dia, desejando a você muita luz e paz, no decurso dessa terça-feira maravilhosa, véspera de feriado, 1º de novembro. Muita luz e paz ao seu coração. Queria começar agradecendo muito aos amigos da Casa de Glacos, da cidade de Belo Horizonte, ontem à noite. Foi uma noite memorável, sempre com muito carinho. Nos encontramos com amigos queridos, a casa estava lotada e sempre aquela vibração sublime, Sublime de muito amor e bondade. Jesus abençoe a todos vocês, todos vocês. Meus amigos, hoje nós vamos conversar sobre um tema maravilhoso que nós falamos ontem na Casa de Glacos. Ontem nós falamos sobre como superar a depressão dentro do prisma do espiritismo e da espiritualidade. E uma parte da palestra significativa foi sobre 5 passos para uma vida extremamente feliz que Joana de Ângeles propõe a todos nós, divulgado maravilhosamente pelo nosso amado Divaldo. Eu queria compartilhar com vocês esses 5 passos, porque para mim faz todo sentido. Com certeza, eu procuro adequá-los à minha vida e segui-los à risca, e acho extraordinário. Vamos lá? Prepare para você tomar nota dos 5, hein? Ouça essa pílula quantas vezes for necessário e espalhe ela, porque esses 5 passos são incríveis para uma vida feliz. Passo número 1. Segundo Joana de Ângeles, nós precisamos entender que a vida é bela. É isso mesmo. A vida é bela. Se você quiser ver beleza em tudo, você vai enxergar. Porque é assim que funciona, gente? Se nós queremos ver beleza ou coisas feias, os nossos olhos vão enxergar, Sabe aquela história do copo d'água? Ele está meio cheio ou meio vazio? Depende dos olhos de quem vê, não é assim? Ontem na palestra até dizia, que tem um conhecido amigo nosso que ele, quando vai em cidades antigas, históricas, fala, nossa, que velharia. Eu já contei isso aqui na pílula. Já tem pessoas, inclusive como eu, que vão em cidades históricas e falam, meu Deus, quanta história. Então, para uns é uma velharia, para outros é história. Na verdade, cidade histórica é só cidade histórica. Os olhos de quem vê é que é diferente. Então a vida é bela, escolha ver beleza em tudo. Escolha ver beleza no que você tem, no que está ao seu redor, no dia frio, no dia quente, na chuva, no sol. Escolha ver beleza na saúde e na doença. É uma escolha. Joana tem toda a razão. Eduque-se para ver beleza onde antes seus olhos só enxergavam negatividade. A gratidão, gente, nos ajuda muito nisso. Falar nisso é a sua lista de gratidão. Tá lendo ela? Eu já li a minha hoje cedo, hein? Dica número 2. Eu sou luz. Joana nos lembra, você é luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, Deixai brilhar a vossa luz, sois o sal da terra, dizia Jesus. Um dia fareis aquilo que faço e muito mais. Então aceite a sua luz. Gente, tem muitas pessoas que ficam duvidando de si mesmo ainda. Ah, quem sou eu? Essa frase é terrível, é frase de preguiçoso, Quem não quer fazer nada se esconde atrás da preguiça para dizer que é humilde. Para com isso. Pessoa verdadeiramente humilde é aquela que trabalha, está com as mãos cheias de trabalho, se esforçando dia após dia para vencer seus problemas com alegria e gratidão no coração. Então aceite sua luz, é o que fala Joana. Reconheça a presença divina dentro de você e você vai perceber que não vai ter espaço para tristeza, depressão ou desarmonia. Coloque o foco na sua luz interna, ao invés de colocar o foco nos seus defeitos. Quem não tem defeito, gente? Quem não tem coisas para trabalhar? Todos nós temos. Então, apesar das nossas deficiências, nós somos luz, eu sou luz. E ao invés de ser um doente, a gente fala um doente espiritual, alguém que está com dificuldades, que está preguiçoso, um doente que trabalha, eu, Ricardo, prefiro ser um doente que trabalha. E você? Então aceite a sua luz e trabalhe semeando a sua luz no mundo, tá bom? Dica número 3 que Joana nos ensina. O mal que me faz mal não é o mal que as outras pessoas me fazem, é o mal que eu faço. Isso é muito importante, porque às vezes a gente é surpreendido, Nossa, fulano falou mal de mim, Beltrano fez isso, nossa, aconteceu um assalto, teve uma dificuldade qualquer, Beltrano fez isso comigo. Não importa. Agradeçamos a Deus por seguirmos em frente e por não termos sido nós o agressor. Porque o problema, gente, não é quando nós somos agredidos, porque pela lei de causa e efeito, nada acontece por acaso, porque Deus não é injusto. Se por algum motivo a gente atrai uma situação difícil, algo muito útil para a nossa alma nela. E a gente precisa ter sabedoria e não revolta, para aprender com ela, para essa situação não se repetir mais.
Então, esse mal, na verdade, é um bem porque é uma prova para a gente dar testemunho do nosso crescimento espiritual. Triste é para quem causa esse mal, entendeu? Que está criando um monte de problemas para si. Então lembre-se, o mal que te faz mal não é o mal que te fazem, é o mal que você ainda faz. Falando mal da vida dos outros, sendo fofoqueiro, sendo uma pessoa pessimista, agredindo as pessoas, ou mesmo você desrespeitando os animais, a natureza. Isso é que nos faz mal. Então, estejamos alertas. Dica número 4. Eu nasci para amar e não para ser amado. É a minha predileta. Gente, isso é fantástico porque isso nos liberta. A boa parte dos nossos conflitos nasce desse desejo desesperado, né, que a gente tem por atenção do outro. Ai, aquela carência, eu quero, fulano tem que me amar. Meu pai, minha mãe não me trataram como eu gostaria, meu marido, minha esposa. Eu quero chamar a atenção do chefe, do funcionário, do presidente. Sei lá de quem. Pare com isso. Joana nos liberta disso, nos lembrando a nossa luz interna ligada a Jesus. Seres de luz nasceram para se doar, para amar. Quando você aprendeu a nascer para amar, a gente aceita essa realidade. Nosso desejo é simplesmente se doar. E aí a gente passa a ser feliz pelo prazer de fazer o que tem que ser feito. Então você vai fazer o bem, independente se a pessoa vai te agradecer ou não, isso nem vai te deixar triste. Por quê? Porque você vai se agradecer internamente porque você nasceu para amar. Então você vai cuidar das plantas, dos animais, das pessoas, pela alegria de amar. E esse amor vai te libertar das tristezas, das doenças. Porque a pessoa que tem muito tempo para ficar se queixando é porque ama pouco. Porque o solidário nunca se sente solitário. Lembre-se disso. Tá muito triste a sua vida? Porque você está com muito tempo ocioso para pensar besteira. Ocupe ele fazendo coisas úteis, estudando, amando pessoas que têm dor e problemas, e você vai ver como a sua vida vai se transformar. E por fim, o último item, Joana fala: aprenda a servir. Porque servir é o grande propósito da vida. Servir, ser útil, ser ponte entre corações. Aquele que serve, gente, é a ponte de Deus para um coração do ser servido. O Senhor da vida nos dá a chance de diminuirmos a dor do mundo ao nosso redor, sendo instrumentos úteis, cada um de nós, da sua luz. Então sirva. É sério, meus amigos. Ontem nós falávamos, é lindo quando uma pessoa lota uma igreja, uma casa espírita, um templo budista, um templo qualquer, para buscar a Deus e para honrar sua memória. Mas é muito mais lindo quando nós lotamos os campos de ação, para a gente poder ajudar em mutirões, ajudar pessoas necessitadas, auxiliar a natureza que está precisando, para a gente cuidar dos animais, para a gente visitar pessoas enfermas, para que a gente cure a nossa alma, procurando ser alívio para a alma do outro. 5 lições para a vida feliz. Eu sou luz. Lembre-se disso. A vida é bela. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem ao que eu faço. Eu nasci para amar e não para ser amado. E principalmente, aprenda a servir. Siga essas 5 dicas lindas e com certeza a sua vida vai ser infinitamente mais feliz. Que Deus abençoe a vocês com todo carinho especial ao nosso coração e aqueles que gostam, né, de se planejar para estar nas exposições amanhã à noite, quarta-feira, feriado, estaremos com muita alegria na casa de Célia Xavier, no bairro Prado, sempre é uma casa maravilhosa que nos acolhe com todo carinho. Beijo a todos vocês, luz e paz e até amanhã.